Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por preparar esse tempo para nós, tempo para podermos desfrutar da Tua palavra, desfrutarmos da Tua pessoa, desfrutarmos da Tua vontade, podermos estar na Tua presença com os nossos corações abertos, com os nossos ouvidos sensíveis ao Teu falar. Nos abençoa nessa noite, Senhor, porque precisamos de Ti. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Jesus é nosso Senhor, irmãos. Para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Nós vamos compartilhar agora essa primeira semana desse novo volume do Alimento Diário, né? Que tem o título dessa semana: A Bênção do Espírito, Selo e Penhor. E esse volume, como os irmãos já apresentaram, tem um título muito sugestivo: Como posso ser feliz? E eu creio que o Senhor realmente trabalha no nosso meio. Quando eu cheguei, comecei a conversar com os jovens aqui, né, e automaticamente nós começamos a falar em ser feliz no trabalho, né, irmão? O André também nos apresentou dessa forma, como ser feliz. Amém. E o Senhor confirmou no meu coração, né, que o Espírito está fluindo no nosso meio. Amém. Que o meu desejo de começar essa palavra também é te perguntando: como posso ser feliz? Amém. No mundo hoje, eu acho que é uma busca incessante de cada um de nós, mesmo como filhos de Deus. Mas no mundo existe uma busca muito diferente daquilo que nós buscamos como felicidade. As pessoas criam métodos, criam maneiras, criam receitas, profissões. Hoje tem muitas maneiras de levar outra pessoa a ser feliz e também de ser feliz. Amém. E às vezes encontram, às vezes eles encontram a felicidade, mas essa felicidade ela é transitória, ela é passageira. Estão felizes e vem aquela euforia de felicidade: eu estou feliz. Mas amanhã os problemas batem a porta e eles se sentem os mais infelizes do mundo. Puxa vida, Deus esqueceu de mim. E essa busca quanto à felicidade continua, sempre buscando a maneira de ser feliz. Irmãos, sem Deus é impossível nós sermos felizes. Amém. Mesmo nós que somos cristãos, ou aquelas pessoas que ainda estão no mundo, sem Deus é impossível ser feliz. Amém. E a maneira de nós sermos felizes é fazendo com que a vontade de Deus seja o centro de nossas vidas. Amém. E quando isso acontece, nós descobrimos algo maravilhoso: que quando você entende e conhece a vontade de Deus, você vai descobrir que você e eu é que somos o centro da vontade de Deus. Amém. E isso é maravilhoso. Eu agradeço a Deus, o Senhor ainda está nos dando tal visão, A cada dia mais o Senhor alarga a nossa visão quanto a isso. A cada dia mais o Senhor se mostra para nós. A cada dia mais o Senhor tem nos dado mais alegria, mais felicidade na presença do Senhor e mais satisfação quanto àquilo que estamos vivendo. Porque a alegria está intimamente ligado com satisfação, estar satisfeito, estar pleno, Quando você está satisfeito, pleno, as coisas estão ali, você está alegre. E a vontade de Deus é fazer com que nós também estejamos satisfeitos. Amém. E para que a gente possa estar satisfeito, a gente precisa conhecer a vontade de Deus. Amém. Convido os irmãos para nós abrirmos a palavra em Romanos 8, que mostra um pouquinho do que é a vontade de Deus. Romanos 8, versículo 18 diz assim: Paulo expressa isso de uma forma muito sucinta, objetiva, mas muito verdadeira. Ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a alegria, com a glória a ser revelada em nós. Paulo fala de sofrimentos, Quem é aqui que não tem problemas, dificuldades, sofrimentos? Todos nós temos. Isso não quer dizer que nós somos infelizes, mas aqui ele revela algo que é a vontade de Deus.
a glória a ser revelada em nós. Irmãos, Deus tem uma vontade, um plano muito superior a tudo aquilo que esse mundo pode nos oferecer, de nos fazermos filhos maduros, e que esses filhos possam expressar a vontade do Pai nessa terra, e consequentemente nós seremos glorificados. Por quê? Porque nós fazemos a vontade do Pai e somos o centro da vontade do Pai. Se você não vê isso, você não entende o tamanho desse plano. Quando a gente tem a visão disso tudo, eu falo isso como meu sentimento. Eu vejo o tamanho que eu sou pequeno, tanto que eu ainda sou pequeno quanto a tudo aquilo que Deus preparou. Mas por outro lado, eu me sinto muito importante, porque eu estou inserido nesse plano celestial de Deus. Os irmãos percebem? É uma coisa grandiosa para poder salvar o homem, que muitas vezes nós não temos estrutura e nem visão para compreender. Mas nós estamos inseridos, nós somos importantes nesse plano celestial do Senhor. De fazer de um povo, de fazer de cada um de nós filhos realmente. Filhos verdadeiros, filhos maduros que conhecem a vontade do Pai. Essa é a vontade de Deus. No versículo 28, tem um versículo muito conhecido dos irmãos. Muitas vezes a gente tira ele de contexto, mas diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqui, né? A gente tira isso e fala: não, todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas tem uma vírgula, diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, eu creio que todos nós amamos a Deus, porque Ele nos amou e o amor dele nos constrange. Mas eu não creio que todos nós temos a visão do propósito de Deus. Deus tem um plano, Ele tem uma vontade, e a partir dessa vontade Ele cria um propósito, algo que está sendo preparado por Deus desde a eternidade passada, que vai ser revelado em cada um de nós, revelado em nós, em cada um de nós, na segunda vinda do Senhor, na plenitude dos tempos. Olha, quando começou esse plano, começa na eternidade passada e vai ser revelado daqui a algum tempo, que nós cremos que está próximo de tudo isso. Peço os irmãos para a gente abrir a palavra em Efésios, esse capítulo 1 de Efésios, versículos 3 a 14. Eu não vou ler com os irmãos, nós já lemos ele bastante durante esse tempo, mas essa porção de 3 a 14 é uma porção maravilhosa. Mas esses versículos não tem como você tirar uma frase de contexto ou isolar um versículo aqui. Eles são todos complementos, ela é completa essa porção, e mostra todo o plano, aquilo que é a vontade de Deus e o propósito de Deus sendo executado nas nossas vidas. Paulo, quando descreve isso aqui, é algo tão maravilhoso, que ele começa assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais e vontade celestial. Eu creio que Paulo, quando estava escrevendo isso, o coração dele devia estar inchado, todo satisfeito de alegria, porque Paulo tinha essa visão. Aqui, para a gente compreender melhor, a gente pode dividir esses versículos em 3 partes, a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito. De 3 a 6, a bênção do Pai, o que o Pai fez por nós. Os irmãos já compartilharam isso algumas semanas atrás, eu vou falar rapidamente. O Senhor nosso Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Como diz o André aqui, vou plagiar o André: não me pergunta como é isso, mas Deus fez. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou, Ele nos deu um destino, Ele mudou a nossa história, segundo a presciência dEle. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Segundo a capacidade dEle de conhecer as coisas antes que elas possam acontecer. Nós fomos predestinados à filiação, para que nós nos tornássemos filhos e filhos maduros que expressassem a vontade do Pai, e assim consecutivamente herdeiros de tudo aquilo que Deus é, e co-herdeiros com Cristo. Essa é a vontade do Pai. Ele revela isso que é o mistério oculto, Ele está revelando para nós. E Deus tem esse desejo de revelar aquilo que está no coração dele. Se nós olharmos ainda no versículo 9, ele diz assim:
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom prazer que propuseram em Cristo. Deus tem prazer, Deus tem alegria em revelar para mim e para você aquilo que está no coração dele. Irmãos, vocês percebem isso, né? Muitas vezes a gente vê isso assim, muito leve, mas isso é muito pesado, né? Muitas vezes a gente ouve assim: olha, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu consigo sentir Deus falando comigo. Eu já ouvi as pessoas dizerem isso. Irmão, Deus tem um prazer, Ele tem prazer, Ele tem alegria, Ele tem satisfação em mostrar para cada um de nós aquilo que é a vontade dele. Basta que você coloque Deus como centro da sua vida. Esse é o desejo de Deus. Amém. A partir do versículo 6 até o versículo 11, nós vemos a aplicação, o desenvolver dessa vontade de Deus. Aqui nos mostra o que Cristo fez, a execução do plano de Deus. Mas antes desse problema, dessa parte da execução, a vontade e a execução de Deus, surge algo no meio do caminho. O homem cai, veio o problema do pecado. O homem desobedece a Deus e peca, e o pecado entra nesse homem e danifica o homem. E esse homem automaticamente se afasta de Deus. Uma vez que nós nos afastamos de Deus, também nós nos afastamos da vontade de Deus. Uma vez que nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos do propósito eterno de Deus. Mas Deus não desiste de cada um de nós. Através do seu Filho, Ele prepara algo maravilhoso para nós, que é a sua obra de redenção. Amém. Ele faz com que o Filho, o próprio Filho de Deus, entre no templo e se torne como cada um de nós, e viva nessa terra durante 3 anos e meio, desvendando o mistério do Pai, para que dessa forma nós pudéssemos ser salvos, alcançados pela misericórdia de Deus e salvos pela abundante graça de Cristo. Amém. Irmãos, isso é muito amor para cada um de nós. Eu estou falando meio rápido por causa do tempo, os irmãos me perdoam, mas de forma resumida é isso. Cristo veio nessa terra para que nós pudéssemos tanto conhecer a vontade do Pai, que está sendo desvendada na pessoa do Filho, e também nós sermos salvos. E essa abundante graça de Deus é de toda sabedoria e prudência, para que nós pudéssemos compreender o propósito eterno de Deus e fazer com que o Senhor seja o nosso cabeça. No início eu falei de que a vontade do Senhor seja o centro de nossas vidas, e nós seremos o centro da vontade de Deus. Não existe outra maneira de ter a vontade do Senhor ser o centro de nossas vidas e nós sermos o centro da vontade de Deus, a não ser colocando o Senhor como nosso cabeça. Sim. Fazendo tudo aquilo que somos, aquilo que temos, convergir em Cristo. Tudo está sendo aquilo voltado a Cristo, para que Ele possa agir no nosso meio. E assim como filhos, nós podemos desfrutar de tudo aquilo que vem do Pai. Isso aconteceu, irmãos, há 2000 anos atrás, 2020 anos atrás, toda essa obra de redenção do Pai, através do Filho, com todo o teu amor que Ele aplicou para nós, aconteceu há muito tempo. E eu pergunto para os irmãos, como é que isso chega até nós hoje, aqui no Brasil, morando em Uberaba, 2000 e tantos anos, 2000 e poucos anos depois, como é que tudo isso nos alcança? Através do Espírito Santo. Amém. Isso tudo é aplicado agora a nós, através do Espírito Santo. Nós imergimos na palavra, nós tocamos nesses versículos, que é o versículo base da palavra de hoje, que é o versículo 13 e 14. Nós já lemos, desfrutamos dele, mas eu queria ler novamente com os irmãos. E diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, isso é realmente maravilhoso. Isso é amor de Deus para nós. Quando eu leio isso aqui, eu fico muito feliz. Não sei qual é a sensação dos irmãos, mas eu fico muito feliz de saber que o Senhor fez tanta coisa
durante um tempo muito grande, durante toda a eternidade, para poder me alcançar, para que hoje nós pudéssemos estar tendo comunhão com Ele. E Ele fala: em quem também vós, ou seja, eu e você, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação. Irmão, nós temos ouvido muitas palavras ultimamente, mas só a palavra de Deus é a palavra da verdade. Amém. E graças ao Senhor que nós a ouvimos. Amém? Amém. Amém. E nós cremos. Amém? Amém. Todos nós cremos. E porque nós ouvimos essa palavra e cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Agora nós somos marcados. Nós temos uma marca colocada por Deus em mim e em você. É um selo, uma marca celestial. Que os mais jovens, eu acho que conhecem, mas eu acho que não viveram essa época, do selo, a época do selo. A gente escrevia uma carta, punha o selo ali na carta, endereçava ela, e essa carta só podia ser enviada se fosse selada, os irmãos não viveram isso, mas era muito gostoso a expectativa do retorno da carta, a resposta da carta, realmente, Você enviava a carta e ficava esperando a resposta. Hoje as coisas são muito rápidas, Hoje é tudo e-mail, aplica, quem cai lá do outro lado já responde, as coisas vão. Mas naquela época não era assim. A gente punha uma carta e selava, e quanto maior a distância, era diferente o tamanho e o valor do selo, Até eu queria que as irmãs colocassem aqui, mas não teve um problema, não deu para poder colocar o selo, entendeu? Você põe para a gente na tela, os selos aqui. E esse selo é que dava importância, dava piso, dava originalidade à carta. Olha lá, as irmãs colocaram lá do lado do meu lado esquerdo, do lado direito dos irmãos, o selo. E do lado de cá, os irmãos podem perceber, tem um selo ali, que é o selo do Inmetro, E esse é um selo atual, é o selo que nós vivemos hoje. Como é que funciona o selo do Inmetro? Você tem um produto, um serviço, algo que você produz, e passa por rigorosos testes de qualidade, de segurança, se aquilo que está escrito no rótulo você realmente está oferecendo, se ele não dá danos à saúde, se ele realmente é seguro, se ele é eficaz, e passa por muitos testes. E se esse selo realmente tem essa qualidade, esse produto tem essa qualidade, então ele é selado, ele recebe o selo do Inmetro, aí ele é um bom produto. Bom, com nós, com cada um de nós foi totalmente diferente. Nós não passamos por teste algum. Amém. Nós não fizemos prova alguma. Nós simplesmente cremos na palavra que o Senhor nos selou. Porque a verdade é que se dependesse de nós nunca seríamos selados, nós não seríamos capazes, nós seríamos aptos, nós seríamos reprovados com certeza. E aí a gente viu o tamanho e valor do Senhor. Ele passou por todas as provas, Ele passou por todos os testes, e Ele nos sela. Ele coloca uma marca em nós, fala: você é meu. E esse selo, ele tem algumas implicações. Uma delas, esse selo é uma marca oficial de identificação. Você é marcado por Deus. Isso não é pouca coisa, irmãos, E esse selo também é um certificado de autenticidade. O que é autenticidade? Você é autêntico, genuíno. Você é autenticamente um filho de Deus. Amém? Eu queria ler com os irmãos Romanos 8, versículo 9, para a gente poder atestar o que eu estou falando. Romanos 8, versículo 9 diz assim: vós, ou seja, eu e você, porém não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Irmãos, você tem o Espírito. Então você se tornou a habitação de Deus no seu Espírito. Então você é realmente um filho de Deus. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Nós estamos unidos ao Senhor, e esse Espírito habita dentro de nós. Isso nos dá um certificado de autenticidade. Isso nos dá uma marca oficial.
Amém? Existe uma outra implicação também desse selo. Esse selo é uma certidão de nascimento. Amém. Que é o que o versículo 16 diz para nós, 8,16. O próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. Amém. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. Isso é um certificado, né? Uma certidão de nascimento. Amém. Você é autêntico filho de Deus. Amém. E o Senhor, através do seu selo, confirma isso conosco. Esse selo também é um indicativo de propriedade. Agora nós pertencemos ao Senhor. Né? Quando você compra um carro, hoje é digital, né? Até meu pai trocou o carro esses dias, aí não vem aquele recibo verde mais, agora é digital, não vem mais. Ele ficou chateado, né? Que ele não concorda com isso, ele quer ter um recibo ali, né? Que o carro é dele, escrito lá, esse negócio digital. E ele falou: não, isso não funciona não. E ele fica contrariado. Esse selo mostra para nós, e não só para nós, também para o inimigo de Deus, que nós somos filhos de Deus, nós somos a propriedade. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós pertencemos a Deus. Agora nós temos um dono, e esse dono é o próprio Deus. Quem é que não cuida das suas coisas? Todos nós cuidamos, temos apreço pelos nossos bens, pelas nossas coisas. E nós somos o objeto desse amor de Deus. Deus cuida de nós. E o que atesta isso conosco é o sino, porque você foi selado. Amém? 1 Coríntios 6,19 diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, a habitação do Espírito? E que o que está em vocês, e que vocês não receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém. Irmãos, nós fomos comprados por um preço. Pergunta os irmãos: vocês sabem qual é o preço? O próprio sangue do Filho de Deus. Amém. Esse é o preço. Esse é o preço. E uma vez que nós fomos comprados, nós fomos selados, que agora nós pertencemos a Deus. Esse selo também, ele é um sinal de autoridade. Que autoridade é essa? Nós estamos habilitados pelo Espírito e capacitados pelo Espírito Santo de Deus a testemunhar a obra do Senhor e pregar o Evangelho com autoridade, vinda do Espírito Santo a todas as pessoas. Amém. Você sabe o que quer dizer? Você pode dar vida ao morto. Amém. Efésios fala que aquele que não tem o Senhor está morto em delitos e pecados. Uma vez que você prega o Evangelho às pessoas e elas creem na palavra da verdade, elas ganham vida. Amém. E nós somos capazes de levar essas pessoas, não pela nossa própria capacidade, mas pelo mover do Espírito em cada um de nós. Nós falamos e pregamos o Evangelho daquilo que nós vivemos com as pessoas com autoridades, porque ela é a palavra da verdade. Amém? Atos 1,8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém. Nós recebemos a autoridade e o poder de Deus para testemunhar a palavra do Senhor. Isso tudo são implicações do selo. E esse selo ainda traz uma outra implicação muito importante. O selo traz a imagem do dono. A imagem e a expressão de Deus. Nós somos selados. E ele traz a imagem, né? Antigamente, até essas irmãs tiverem a imagem do anel, puder projetar para mim. Antigamente o rei, ele tinha um anel, e com esse anel ele selava os documentos oficiais, né? Ele colocava aquele anel na cera quente em cima do papel, e aquele papel recebia a marca do rei, né? Os irmãos estão vendo aí. E cada rei tinha um formato, cada rei tinha uma forma, tinha uma imagem, né?
E aquela imagem representava a figura do rei. Ela expressava o que aquele rei era, toda a importância e autoridade do rei, e dava peso àquilo que estava acontecendo, aquele documento, aquela atitude, aquela decisão do rei. Assim também é conosco. Amém. Nós somos selados, nós somos a expressão daquele que nos selou. E como isso acontece? Muitas vezes nós olhamos para a nossa experiência de vida diária e nós vemos que isso aí não é bem aquilo que está falando na palavra, né? Eu não sou bem a expressão do Senhor, mas o Senhor, além de nos selar, Ele nos capacita. E esse selo, que é um selo vivo, aqui nós temos a figura de um selo morto, de um objeto. O selo do Senhor é o selo do Espírito. Ele nos sela, Ele nos continua selando todos os dias da nossa vida. Como isso funciona? À medida que o Espírito avança em nosso ser, vai ganhando parte do nosso ser, cada parte que ele ganha, ele sela. Ele ganhou um pouquinho do Luiz hoje, selado. Amanhã ganhou um pouquinho, selado. O Senhor ganha o meu coração, me faz confessar os meus pecados, me arrepender na presença dEle, me humilhar na sua presença, então Ele me sela mais um pouquinho. Amém. O Senhor quer selar toda a nossa mente, toda a nossa vontade, toda a nossa emoção. Amém. Romanos 12:2 fala que a gente precisa renovar nossa mente, pedir o Senhor que traga renovação à nossa mente, ou seja, pedir o Senhor que cele a nossa mente. Uma vez selada, nós vamos pensar de acordo com o propósito e a vontade de Deus. E a nossa mente é o centro do que nós somos, com aquilo que pensamos, é aquilo que nós somos, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, é aquilo que está no nosso caráter, na nossa personalidade, na forma da gente pensar. Uma vez que esse espírito se expande pela forma de nós pensar e ganha o nosso pensamento, nós somos selados. Como é que isso funciona? É simples da gente entender. Estar na presença do Senhor todos os dias, comendo e desfrutando da palavra, André? Imergindo na palavra, tendo contato com a palavra, deixando o Espírito fluir em nós. Muitas vezes a gente está aqui, se ouvir uma freada do carro ali fora, fala, bateu no meu carro. Você já pensa, nossa, bateu no meu carro. Aí já dá aquela vontade de levantar e ir lá olhar o que está acontecendo, A nossa mente viaja dessa forma. Muitas vezes nós estamos aqui desfrutando da palavra, você lembra do problema segunda-feira e aquilo, e você já esquece tudo que você ouviu, e viaja, a coisa mesmo vai, não tem controle sobre a nossa mente. Muitas vezes realmente nós não temos controle da nossa mente, mas o Senhor tem controle de todo o nosso ser. A partir do momento que nós vivemos a realidade de estarmos com o Senhor como nosso cabeça, encabeçado naquilo que é o propósito eterno de Deus. Amém? E esse selo, ele se move no nosso Senhor de uma forma que, à medida que ele vai avançando e selando as nossas partes, ganhando o nosso ser, nos conformando à imagem do nosso dono, o Senhor ainda faz conosco o que está no versículo 14. Efésios 1:14. Está com os irmãos nesse texto básico. Ele diz assim, no versículo 13, Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui esse penhor é a garantia de que realmente nós seremos plenamente salvos. Amém. É a garantia da nossa salvação. Esse penhor também é um antigozo, um princípio, vamos dizer assim, um pagamento inicial, uma porção primária do Espírito Santo de Deus. Sim. Deus nos dá o penhor, Deus nos dá o Espírito para que nós possamos desfrutar de todo o poder, de todas as riquezas do Espírito. Quantas vezes você se alegrou na presença do Senhor ou chorou de alegria? Eu já por algumas vezes. A gente desfruta de uma satisfação, uma alegria no nosso interior que não temos palavras. Isso é o Espírito falando conosco. Quantas vezes Deus falou com você que aquilo ninguém tira de você e fala, realmente isso aqui Deus falou comigo. A pessoa pode falar o contrário 200 vezes que você tem certeza que Deus falou com você. Isso é a garantia, isso é Deus falando, isso é Deus se movendo. Amém. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus mais experiências como essa, para que o
o Senhor possa realmente falar conosco, que o Senhor possa ganhar o nosso ser, que todas as vezes que o Senhor ganha o nosso ser, um pedacinho do que nós somos, nós desfrutamos dessa garantia do penhor. Falou, Deus está cuidando disso, Deus está sabendo o que eu estou passando, Deus conhece os meus sofrimentos, Deus sabe aquilo, a angústia que está no meu coração e a tristeza. Deus realmente me conhece, sabe quem eu sou. E quando nós desfrutamos disso, o Senhor coloca no nosso coração essa certeza, esse penhor, essa garantia que nós temos um Espírito, e esse Espírito está realmente dentro de nós. Amém. O André falou que a gente se alimentar como um cachorro, né? Você come ali, nem sente o gosto do alimento, né? E o cachorro é dessa forma. Irmãos, nós não podemos viver uma vida miserável, tendo tanta riqueza dentro de cada um de nós. Nós não podemos ser infelizes nessa terra pobre e miserável, sendo ricos realmente. Nós somos ricos, irmãos. Nós herdamos tudo aquilo que o Pai é. Nós somos herança de Deus, e Deus é a nossa herança. E é uma herança mútua. Tudo aquilo que é do Pai é nosso, e nós somos a sua herança. Quando nós percebemos que essa riqueza, tudo foi por nossa causa, que pertence a cada um de nós, e todo esse mover do universo foi para nos alcançar, para que esse Espírito possa nos saturar, nos fazer realmente filhos genuínos do Senhor. Irmãos, não tem como ser infeliz, porque nós vemos que tudo que esse mundo pode oferecer é passageiro e transitório, e que vai assim, como fumaça. Tiago fala que a nossa vida é como neblina, né? Passa de um dia para o outro. Nós não sabemos qual é o nosso tempo, né? Que a gente, quem dera a gente pudesse ter certeza, vou fazer isso amanhã, aquilo outro aqui, coisa. Não é dessa forma, é aquilo se Deus permitir, é o que Tiago fala para nós, no capítulo 2. Então, quando nós vemos que, além de ser selados, que tem todas essas implicações, nós temos a garantia de Deus, que a nossa salvação, ela é plena, ela é certa. Amém. Deus está trabalhando em nós agora para que nós sejamos filhos maduros. Nós não podemos ter na nossa mente simplesmente a figura superficial que nós estamos salvos, nós cremos, somos salvos e pronto, está resolvido. Deus tem muito mais a nos oferecer. Por isso, Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós, para que nós possamos desfrutar de todas essas riquezas, de todas essas bênçãos. Assim como Paulo fala lá em Romanos 8, não quer dizer que não vamos ter sofrimentos, não vamos ter angústias, problemas, vamos ter. Mas em todos esses problemas, a glória do Senhor está sendo revelada em nós. Nós estamos sendo conduzidos à glória do Senhor. O nosso ser está sendo trabalhado, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor é. Romanos 12:2 fala da mente, Efésios 1:14 nos dá a garantia da nossa herança. Efésios 1:11 nos mostra que nós somos a herança de Deus. 2 Coríntios, queria ler com os irmãos, 2 Coríntios 5, versículos 4 e 5, diz assim: pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, ou seja, nesse corpo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, ou seja, sair fora desse corpo, mas revestidos, porque para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui está falando do nosso corpo, desse corpo que envelhece, desse corpo que sente dor. Nós choramos, nos angustiamos, ficamos doentes, sofremos. Esse tabernáculo, essa casca, esse corpo aqui que nós vemos uns dos outros. Ele está falando, nós não queremos sair. Paulo fala, não queremos ser jogados na parte dele, porque nós morreríamos, mas queremos ser revestidos, algo que possa nos revestir. Nós somos revestidos pelo Espírito, para que o mortal seja absorvido pela vida. Está falando da redenção do nosso corpo. Amém. Quando Cristo voltar e nós estivermos plenamente na sua presença, nós seremos glorificados. Esse corpo de humilhação será transfigurado num corpo de glória. Como o que atesta isso? A própria palavra de Deus. Versículo 5 fala: ora, o próprio Deus quem nos preparou para isso.
outorgando-nos o penhor do Espírito, a garantia do Espírito. Irmãos, os sofrimentos do tempo presente estão nos preparando para a redenção do nosso mundo. Não sejamos ou não falamos que somos infelizes porque estamos sofrendo nessa terra. Nós não somos. Nós somos mais que felizes. Pedro fala de uma alegria indizível, não se diz, não tem como explicar. Nós somos mais felizes porque o Senhor tem nos preparado para algo muito maior. Irmão, e esse penhor também é algo maravilhoso. Nós, de forma coletiva, somos a igreja, a noiva de Deus. Nós somos uma noiva, a qual Deus adorna, a qual Deus mima, aquela que o Senhor cuida, enfeita, ama como noivo. E Cristo é o nosso noivo. Amém. O que é o penhor? É a aliança entre a igreja e Cristo. Amém. É a garantia de que aquele que começou boa obra em nós há de findá-la até a Cristo. Esse penhor é essa garantia, é essa aliança realmente entre esse casamento entre nós e Cristo. Amém. Irmãos, os irmãos percebem que Deus tem um mover, Deus tem uma vontade. Essa vontade começa na eternidade passada e viaja pela eternidade até a vinda do Senhor. Nós não temos condições de compreender isso, porque nós ainda estamos no tempo, mas nós podemos imaginar como isso funciona. Parece que Deus chega lá, debruça numa prancheta e faz um desenho do que é a igreja, entrega para Cristo e fala: eu quero isso. E Cristo, como Filho, executa esse plano com o seu próprio sangue, paga o preço com o seu próprio sangue, para que nós nos tornássemos filhos de Deus e igreja do Senhor. O preço foi muito caro, mas o resultado é maravilhoso. E durante o tempo Ele coloca o Espírito dentro de nós para que nós pudéssemos ser transformados, aperfeiçoados, e vai trabalhando. E esse trabalhar do Senhor é um trabalhar cheio de amor, cheio de cuidado, mas não quer dizer que Ele não esteja aparando as arestas. Ele está nos conformando à imagem do próprio Filho, para que quando Ele chegar, nós sejamos filhos maduros que expressam a vontade do Pai. Então nós seremos glorificados na presença do Senhor. E tudo aquilo que nós passamos, se nós pudermos olhar para trás, eu não sei se nós teremos essa condição quando nos voltar, de olhar para trás, eu não sei. Mas se a gente puder olhar para trás, você vai chegar na presença do Senhor e falar: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Estou na tua presença. Eu não merecia, como o selo ali. O Senhor, Ele fez todas as provas, Ele passou por todos os testes, para que nós pudéssemos ser selados. Ele sofreu por nós. Comparado ao que nós vivemos hoje, assim, bem claramente é fichinho. O que nós estamos passando nessa terra, por aquilo que Cristo passou, para que nós hoje tivéssemos comunhão com Ele. 1 Coríntios 1,9 diz assim, é um versículo que eu amo, diz assim: fiel é Deus, o qual nos tem chamado a comunhão com Deus. Isso atesta a vontade de Deus, Ele é fiel. Jó, no finalzinho do capítulo de Jó, fala que Deus tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque realmente Deus, Jó viu o propósito eterno de Deus, ele tinha clareza do que aquilo que Deus queria. Irmãos, espero que tenha conseguido passar para os irmãos. Os irmãos me perdoam um pouco o tempo, porque hoje as coisas fluíram de uma outra forma, mas graças ao Senhor, o Senhor nos tem abençoado. Amém. E convido os irmãos para a gente ficar de pé, para que a gente possa fazer uma oração. Amém? Senhor Jesus. Amém. Oh Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado por nos estar dando a realidade da tua vontade. Amém. Está revelando a cada um de nós aquilo que está no teu coração, Senhor. Aquilo que é o teu desejo eterno. Amém. Aquilo que o Senhor preparou para nós. Amém. Oh Senhor, nós não merecíamos, mas nós fomos incluídos nesse desejo. Amém. E por causa do teu grande amor, que nos amou de tal maneira, hoje nós estamos aqui. Amém. Te agradecendo, pedindo, Senhor, perdão pelas nossas falhas, por aquilo que nos impede de tocar na tua realidade, no teu propósito, mas ainda assim
colocando as nossas vidas nas tuas mãos. Porque tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus. Nós amamos a ti, Senhor, e a tua palavra. Fortalece, Senhor, o nosso crer nessa palavra da verdade, para que tudo, Senhor, em nossas vidas seja para a honra e glória do teu santo nome. Ainda te peço, Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã. Visita, Senhor, os nossos corações ainda essa noite. Visita, Senhor, os nossos lares. Visita, Senhor, as nossas famílias, para que possamos juntos, Senhor Deus, para a nossa casa, para os nossos familiares, desfrutar e louvar a ti, para a honra e glória do teu santo nome. É em teu nome que nós oramos. Amém. Jesus é nosso Senhor, irmãos. Amém.